Bom, pessoal, a gente agora vai passar a realizar as questões, tá ok? Do período composto por subordinação adjetiva. A gente fez uma primeira parte da substantiva e agora a gente cai matando na adjetiva. Acompanhando comigo então aqui a questão 1. Olha lá. Questão então do TRE de São Paulo, 2017, nível analista, né? Ok, então nesse caso, olha só. Atente para as frases abaixo. Me ajuda aí, ó. Sendo a amizade um exercício de limites afetivos, há que se considerar alguma insatisfação que disso decorra. Quero então observar com você que assim, primeiro, aqui você já tem certeza que há erro de pontuação. Concorda comigo? Ó? Então, colocou aqui, ó, é inteiramente adequada a virgulação do que está apenas em. Então, olha só. Sendo a amizade sendo um exercício. Então, a amizade é sujeito, sendo é um verbo de ligação, que se encontra numa oração reduzida de gerúndio, ok? E um exercício é predicativo, já visto que eu tenho um verbo de ligação ali, ó. Aí você vai notar o quê? Você vai notar aqui, ó, aqui uma oração subordinada adverbial, ela está antecipada e está reduzida de infinitivo, de gerúndio. Sendo a amizade um exercício de limites afetivos, esta vírgula aqui a gente tem que tirar, tá? Há que se considerar alguma insatisfação que disso decorra. Alguma, eu não tenho certeza de qual insatisfação ocorra. Qual é essa insatisfação? Não sei. Alguma que disso decorra. Opa, somente aquela que... Aí nesse caso, moçada, eu preciso colocar somente aquela que disso decorra. Aí, nesse caso, a gente não pode colocar vírgula ali. Não é oração adjetiva, explicativa e sim restritiva, tá? Acompanhando comigo, olha só. A gente, então, já vê que essa primeira está errada, tá? Duas vírgulas aí equivocadas. Olha a próxima. A própria passagem do tempo faz com que, cara, como que eu vejo isso acontecendo em correções discursivas, por exemplo? Muita gente gosta, não sei por qual motivo, a pessoa coloca vírgula depois do quê? Não pode, de maneira alguma. Olha só, a própria passagem do tempo faz isso, tá vendo? Ó? E aí ele colocou entre vírgulas o sujeito, nossas amizades venham a encontrar. Então, eu não posso deixar separado entre vírgulas o sujeito, de maneira alguma. Então, aqui também nós temos erro. Eu já sei, opa, então, a inteiramente adequada tem que ser a 3, pelo menos, né? Uma amizade, sujeito, ainda que imperfeita, nesse caso uma estrutura adverbial intercalada, certinho por vírgula, uma amizade não nos decepcionará, a menos que lhe dermos um valor absoluto. Aqui nós temos uma oração subordinada adverbial. Está vendo só? Condicional. Nesse caso, a gente vai ter a alternativa correta, a letra D. Somente a 3 está correta. Beleza? Ok, moçada. Então vamos lá, vou pegar a frente aqui. Questão 2, também TRE São Paulo, agora nível técnico. Olha só a questão. Considere a relação entre o vocábulo que e a expressão entre colchetes nas seguintes passagens do texto. Você vai verificar isso para responder o quê? Tem função pronominal por se referir à expressão entre colchetes e equivaler a ela em termos de sentido, o vocábulo que é sublinhado apenas em. Vamos lá. O que a banca está te pedindo aqui? Marque a frase que tem a conjunção integrante ou marque a frase que tenha pronome relativo. Ela perguntou de outra forma. O que retoma a informação anterior, que toma, né, essa palavra utilizando o seu sentido. Quem é que faz isso? É pronome relativo. Então a banca quer saber o quê? Candidato? Marque para mim o que é oração adjetiva, qual das frases lá tem oração adjetiva, tá? Porque tem o seu pronome relativo que tem como função coesiva o quê? Retomar palavra anterior, tá ok? Eu tenho que achar então o pronome relativo. Acompanhando comigo, olha só. Voltando para cá, a gente tem o seguinte, ó. Frase 1. Estão conectadas mais a máquinas e menos a pessoas, de uma maneira que jamais aconteceu, de uma maneira a qual, é só trocar por a qual, ó. De uma maneira a qual jamais aconteceu. Essa maneira jamais aconteceu. Esse que retomou maneira. Posso colocar no lugar de que a palavra maneira. Maneira
que jamais aconteceu, tá ok? Tomando uma aguinha aqui, a gente anota então, essa frase 1 tem pronome relativo, que retoma, tá ok? Ó, direitinho. Ok. Frase 2. Um estudante universitário observa a solidão e o isolamento que acompanham uma vida reclusa. Opa! A solidão e o isolamento acompanham uma vida reclusa ao mundo virtual. Esse que também retoma expressão anterior. Concorda comigo? Eu tenho também a solidão e o isolamento, os quais acompanham assim esse assado. Tem o pronome relativo aqui também. Beleza? Olha a próxima, frase 3. Ele lembra isso. Ele lembra isso. Esse aqui é conjunção integrante, não é pronome relativo. Fora. 4. Nem aniversário, show, encontro ou festa pode ser desfrutado sem que você se distancie, sem que é uma locução conjuntiva, adverbial, não é pronome relativo. Número 5. As intermináveis horas que os jovens passam olhando. Os jovens passam olhando as intermináveis horas. Esse que retoma as intermináveis horas. Então, nós temos aqui eu posso colocar as intermináveis horas, as quais os jovens passam olhando fixamente para aparelhos eletrônicos. Então, eu tenho também aqui pronome relativo. Então, eu tenho 1, 2, 5. Qual é a alternativa correta? A letra C. 1, 2, 5. Belezinha? 1, 2, 5 é a correta. Vamos então à frente, pegando aqui à frente. Questão 3. Olha só, essa é uma questão que cobra que você transforme uma oração reduzida de gerúndio numa oração desenvolvida. Então vai observar em cima do contexto. Olha só. Freud uma vez recebeu carta de um conhecido pedindo conselhos. Olha lá, hein? Freud uma vez recebeu uma carta de um conhecido pedindo conselhos. Note que pedindo conselhos caracteriza esse conhecido. É um conhecido que pedia conselhos. Concorda comigo? Olha lá. Sem prejuízo da correção e do sentido, o elemento sublinhado acima pode ser substituído por onde pedia-se. Então já fica bem fora aí o onde, que não transmite ideia de lugar aqui, né? Beleza. Em que se pedia, na realidade, quem é que pedia? O conhecido pedia conselhos. Em que se pedia, ele está, nesse caso, indeterminando o sujeito. Então ficaria fora. Através de que se pedia? Olha só, é o conhecido que pedia. Esse se também não seria o caso. Em que, nesse caso, Freud uma vez recebeu carta de um conhecido que esse conhecido pedia conselhos a ele. Tá vendo só? Então, Freud uma vez recebeu carta de um conhecido que lhe pedia conselhos. Beleza? E aí, a gente vai ter a próxima, da qual aqui também não cabe. Beleza? Sobrou então a alternativa D de dado. Moçada, pela forma que eu copiei lá, acredito que a questão original, ela tenha colocado só isso aqui, ó, em negrito, tá? Para ficar fácil a gente observar, é o pedindo apenas, tá legal? Porque aí pedia conselhos a ele, tá legal? Aqui eu tenho o verbo pedia, que é transitivo direto e indireto, o lhe, objeto indireto, conselhos, objeto direto, só para você saber. E o que, ocupando a função de sujeito, retomando quem? Conhecido, tá bom? Como você vai observar aqui, ó, que nenhuma delas tem a palavra conselhos aí, ó, tá? Então acredito que o negrito e o sublinhado ficou só impedindo, tá? Beleza! Não sei se a questão original veio com problema ou se eu mesmo copiei errado, tá? Ok, então a letra D de dado é a correta. Vamos à frente. Questão 4. Então nós temos aqui o seguinte, ó. Atente para as seguintes frases. Veja bem. Ele ama os joguinhos eletrônicos que vê como desafios. Agora, olha só o pedido da questão. A supressão da vírgula altera o sentido que está apenas em... Opa, vamos lá. A supressão da vírgula altera o sentido. Já fica cabreiro em quê? Na oração adjetiva. Oração adjetiva explicativa, tirei a vírgula, virou restritiva. Pronto, mudou o sentido. Não precisa nem ficar elaborando e tudo mais, o entendimento não. Tirou a vírgula numa oração adjetiva, já sabe, mudou de explicativo para restritiva, mudou o sentido. Tá bom? Olha só. A supressão da vírgula altera o sentido que está apenas em. Então vamos lá. Ele ama os joguinhos eletrônicos que vê como desafios. Aqui uma oração adjetiva explicativa. Se eu tiro, realmente muda o sentido, altera o sentido. Ok. Número 2.
Ele se vicia em joguinhos eletrônicos independentemente do grau de dificuldade que ofereçam. Aqui nós temos uma estrutura adverbial no final do período. Então essa vírgula aqui ela é facultativa. Então você pode tirar e não vai ter alteração de sentido não. Olha lá, 3. Ele sente especial atração pelos joguinhos eletrônicos difíceis, nos quais vem se aprimorando. Eu tenho oração adjetiva e explicativa. Se eu tiro a vírgula, eu mudo o sentido, altero o sentido. 1 e 3, então, é o que a gente deve marcar. Letra C, beleza? Ok, vamos à frente. Questão 5. Interessante essa questão aqui, moçada. Olha só. No período acima, no primeiro período acima, que a gente colocou aí, as duas orações que não se subordinam a nenhuma outra contêm os seguintes verbos. Vamos lá. Então aqui, basta a gente notar o seguinte, qual oração, ou quais orações aqui, são duas, quais orações não se subordinam à outra? Então por que eu deixei só nessa parte aqui para a gente poder analisar? Pelo seguinte, a gente reconheceu o que é uma oração coordenada, sua oração inicial e coordenada, em aulas passadas. A gente percebeu, na aula anterior, a gente percebeu a oração subordinada adverbial, né, com a sua oração principal. A gente viu anteriormente a oração subordinada substantiva e sua oração principal. E agora, oração subordinada adjetiva e sua principal. Tá legal? Beleza, então qual é a oração que não se subordina à outra? Ora, uma oração que não se subordina à outra são orações coordenadas, por serem independentes entre si. Meu detalhe. Ou então nós temos o quê? Orações principais. As orações principais, como tronco no período, a oração principal não depende da subordinada. É a subordinada que depende dela. Tá legal? Então ele quer o quê? Orações que não se subordinam a demais. Então vamos lá. A gente tem aqui o seguinte nesse fragmento, olha lá. Mas, apesar de terem ocorrido essas transformações que tornaram Santos num dos centros do comércio internacional, então veja aqui, ó. Nós temos uma oração subordinada adverbial concessiva, tá ok? Ó, concessiva. E outro detalhe, ela é subordinada a essa daqui, ó. O local conserva uma beleza secreta. Tá legal? Beleza. E nessa oração, essas transformações é o sujeito. E esse sujeito ele é estendido pela oração subordinada adjetiva restritiva, que tornaram os santos num dos centros do comércio internacional. Tá? Então essa oração ela se subordina a essa oração anterior aqui. Ó. Tá bom? Beleza, então essas duas primeiras orações já estão fora. Tá? Ok. E aí você tem a oração principal. O local conserva uma beleza secreta. Isso aqui é uma oração principal. Opa, o verbo conserva está numa oração que não depende de outra. Tá? Ok, então já fica ligado aqui. Ó, conserva não depende de outra. Vamos pegar a próxima. À medida que o barco penetra lentamente por entre as ilhas, olha lá, ó. À medida que inicia uma oração subordinada adverbial proporcional, e ela depende da oração principal, experimento aqui o primeiro sobressalto dos trópicos. Aqui é uma oração principal, isto é, ela não se subordina à outra, não é? Então o pedido foi... no primeiro período acima, as duas orações que não se subordinam a nenhuma outra contêm quais verbos? Então nós temos o verbo conserva e o verbo experimento, né? E aí fica mais fácil a gente notar, eu deixei em azul para você aí, as orações que não se subordinam a outras, são orações principais, né? E elas estão, na realidade, entre elas, nós temos uma relação de coordenação, tá? Elas são coordenadas entre si, justamente por conta do ponto e vírgula que você vai notar. Tá legal? A alternativa A é a correta, não é? Bem tranquilinha a questão, nível analista, tá? Vamos à frente. Questão 6. Olha só, nós temos então aqui orações reduzidas. A primeira de infinitivo, a segunda de gerúndio. E aí ela pede, a questão pede o quê? Que você desenvolva a questão, né? Então olha só, as orações reduzidas para encontrarmos igual a ela e estendendo-se perante o meu olhar, no contexto em que ocorrem, podem ser distendidas da seguinte forma. Então, vamos lá observar. Vamos voltar ao contexto aqui. Ó. Primeira coisa, para a gente poder observar qual é o tempo verbal, né,
desse elemento aqui que está no infinitivo, né, ó, para encontrarmos igual a ela, eu tenho que observar o quê? Qual é o tempo da oração principal, para ver aquela combinação, está lembrado? Aquela combinação que a gente viu na nossa aula demonstrativa. Opa, veja só que nós temos um futuro do pretérito aí. Vamos observar então qual é a combinação correta. Vamos ler o trecho primeiro, olha só. Como acontece em toda parte nessa costa, escarpas abruptas, é abruptas mesmo, tá? Protegeram dos ataques do homem essa floresta virgem, tão rica que... Agora você vai observar, o ideal até que tenha a dupla vírgula aqui, né? Mas o autor não colocou, tá? Vamos então observar aí a quem essa oração se refere. Que, para encontrarmos igual a ela, teríamos de percorrer vários milhares de quilômetros para o norte. Para encontrarmos igual a ela, teríamos. Então eu tenho aqui, ó, futuro do pretérito. Ele se correlaciona, e aí nesse caso é a combinação que a gente viu número 2, né? Se o fulano estudasse, passaria. Então, o pretérito imperfeito subjuntivo com o futuro do pretérito. Acompanhando comigo, vamos lá as alternativas, né? Ó, para que tivéssemos encontrado igual a ela, aí ele colocou, teríamos de percorrer. Para que tivéssemos encontrado, para que encontrássemos, né? Aí eu tenho o verbo simples. Então, aqui não cabe tivéssemos encontrado. Encontremos não cabe porque é futuro do pretérito na sequência. Encontremos também não cabe. Beleza? Então, a gente já eliminou a alternativa A, alternativa B e a alternativa E. Então, a gente ficou aqui, ó, para que encontrássemos igual a ela, tá? Beleza. E aí, na sequência, é o estendendo-se. Qual é o valor dele? Vamos lá, vamos pegar aqui. Enquanto o carro geme em curvas que já nem poderíamos qualificar como cabeça de alfinete, de tal modo se sucede em espiral, por entre o nevoeiro que imita a alta montanha de outros climas. Posso examinar à vontade as árvores e as plantas, estendendo-se perante o meu olhar, que se estendiam perante o meu olhar. Estendendo-se perante o meu olhar é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque não tem vírgula, e ela está reduzida de gerúndio. Então não cabe esse quando aqui, é o que, por isso alternativa C, que se estendem perante o meu olhar. Beleza? Então sobra a alternativa C como a correta. Vamos à frente? Vamos lá. Questão 7. Não houve alteração de sentido apenas em. Então vamos observar, há um trecho original, eles pedem para modificar o que está entre barras aqui, ó, tá? Mas a partir de agora podemos conceber os objetos que desejamos utilizar. Mas a partir de agora, colocou dupla vírgula, ok, sem problema nenhum, né? Só que ele pede alteração de sentido, não muda o sentido. Podemos conceber os objetos que desejamos utilizar. Oração adjetiva restritiva, continua restritiva, tá tranquilo, né? Então não houve alteração aqui, tá? Legal. Número 2. Sem isso, não teria sido possível fazer os satélites. Sem isso, vírgula, não teria sido possível fazer os satélites. Também não altera o sentido. Os satélites que fotografam o planeta. Então, de vários satélites, somente aqueles que fotografam o planeta. Os satélites, aqueles conhecidos, e aqueles que efetivamente fotografam o planeta, especificamente. Todos os satélites fotografam o planeta. Mudamos o sentido. Aqui é a restrição, aqui é a explicação. Mudou o sentido na 3. Ele pediu aquilo que não houve alteração de sentido. Alternativa D de dado, a frase 1 e frase 2. Beleza? 8. A supressão da vírgula altera o sentido da seguinte frase. Vamos lá. Letra A. O autor passou a reler cartas antigas depois que se deparou com aquele maço. Veja só, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal que se encontra após a oração principal. Essa vírgula aqui é facultativa, você pode tirar, não altera o sentido. Olha só a letra B. Durante a leitura daquelas cartas, adjunto adverbial antecipado, né, de grande extensão, o cronista teve a oportunidade de relembrar antigos amores. Então, olha só, ele está perguntando sobre alterar sentido, não de correção e tudo mais. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 palavras. O ideal é que a gente mantivesse essa vírgula. Mas, como a questão pediu apenas alteração de sentido, o fato de tirar, seria ideal que a gente deixasse, por ser um adjunto adverbial de grande extensão. Mas a banca não está entrando no mérito se está certo ou errado. Tá ok? Ela pergunta se altera o sentido. Está aí, nesse caso, você poder considerar como se fosse pequena extensão. Tá bom? Mas não muda o sentido. Esse é o procedimento do adjunto adverbial. Continuando. Letra C. O autor surpreendeu-se com aquelas cartas
que lhe falavam de amizades duradouras. Aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Se eu tiro a vírgula, eu mudo o sentido para restritiva. Alternativa C é justamente aquela em que haja supressão da vírgula alterando o sentido. Beleza? Ok, vamos ler então a letra E. Olha lá. Tomando uma água aqui, ó. É comum que nos detenhamos diante de cartas antigas quando damos com elas numa gaveta. Então veja só, quando damos com elas, isso aqui é uma oração subordinada adverbial temporal, se encontra no final do período, então não tem problema nenhum, você pode tirar a vírgula sem problema nenhum. Letra E. Muitas lembranças lhe ocorreram, tão logo passou a ler assim assado. Esse tão logo passou a ler, nós temos uma oração subordinada adverbial que se encontra após a oração principal, essa vírgula também é facultativa, não muda o sentido. Tá legal? Questão 9, olha lá. A vírgula colocada imediatamente depois de desejos pode ser suprimida. Onde é que está desejos aqui? Aqui. Vamos lá. Sem qualquer alteração de sentido original. Vamos lá. Ele funciona de acordo com a lógica da realização imediata dos desejos, os quais, na verdade, não é tão individual quanto parece. Aliás, não são os desejos, né? Essa lógica, né? Essa lógica, na verdade, não é tão individual quanto parece. Então, a gente tem aqui um pronome relativo, ó, a qual, e aqui nós temos uma oração adjetiva explicativa. Se eu tiro a vírgula, eu mudo o sentido obrigatoriamente. Ele falou que pode ser suprimida sem qualquer alteração de sentido. A alteração de sentido, como eu tenho que julgar a afirmativa como certa ou errada, a gente sabe que é errada. Tá legal? Essa é uma questão que eu retirei da afirmativa, da alternativa A, ou B, ou C. Eu tirei essa informação para poder pegar aqui, para trabalhar exclusivamente esse conteúdo, tá? Questão 10. Ao se modificar a redação da frase, suprimindo-se as vírgulas, altera-se o sentido em. Então vamos lá, vamos observar. Supressão altera o sentido. Vamos lá, letra A. Ainda assim, é difícil imaginar quem se sinta bem em qualquer lugar. Aqui, ó, em ainda assim, nós temos um adjunto adverbial antecipado. A vírgula aqui, como uma pequena extensão, a vírgula facultativa. Letra B. Ele se dispôs humildemente, adjunto adverbial intercalado de pequena extensão, dupla vírgula facultativa, pode tirar. Fui ler um artigo do fulano de tal ontem. Então nós temos um adjunto adverbial intercalado, dupla vírgula aí facultativa. Letra D. Há que se ter pena dos exilados que sentem tanto desamparo longe da pátria. Tem uma vírgula aqui, ela é explicativa. Se eu tiro a vírgula, vira uma oração adjetiva restritiva, alternativa D de dado. Tá? Aqui o com muito prazer é um adjunto adverbial intercalado, a dupla vírgula pode ser retirada também. Vamos à frente. Questão 11. A relação estabelecida entre as orações está indicada corretamente em. Então vamos lá. Talvez possamos dizer que, em política, o ressentimento é sempre o sentimento mobilizado contra a errância. Olha só, possamos dizer uma locução verbal, o verbo dizer é transitivo direto, e na sequência eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta, dizer isso. Concorda comigo? Então essa conjunção aqui é chamada de conjunção integrante. A conjunção sublinhada introduz um complemento do verbo dizer, exatamente. O verbo dizer é que exigiu o complemento, por isso a alternativa A é a correta. Terror, mas você colocou isso na aula de orações adjetivas? Pois é, porque na sequência a banca coloca vários pronomes relativos. E agora a gente vai observar a diferença do pronome relativo para a conjunção integrante. Acompanhando comigo. Veja só a letra B. Basta ver aquilo que. Então esse que aqui é pronome relativo, ele retomou quem? O o. Então você viu o que, já sabe, esse que é pronome relativo, iniciando a oração adjetiva restritiva, tá? E esse o é pronome relativo, pronome demonstrativo. Olha lá, basta ver o que hoje lemos a respeito das revoltas no mundo árabe. O pronome sublinhado antecipa o segmento revoltas? Não, ele retoma o, tá ok? Belezinha, fora. Letra C. Acontecimentos são aquilo que instala. Então esse que tem a mesma função daqui de cima, ó, retomar pronome demonstrativo, tá? O pronome sublinhado substitui diretamente o termo acontecimentos? Não, ele substitui quem? Aquilo, tá? E a gente sabe que acontecimentos é o mesmo que aquilo. Então ele não substitui diretamente, mas indiretamente, porque ele substitui diretamente quem? Aquilo, tá?
Beleza, letra D. Vamos dar um jeito de voltar à antiga morada, mesmo que, apesar de que, tá legal? Mesmo que ela esteja em ruínas, embora esteja, a expressão sublinhada introduz uma condição, não, uma concessão, tá? Ó, uma concessão relativa à oração precedente. Letra E, a política baseada no ressentimento é de fato algo que, então o que retomando algo, deve ser pensado. O pronome sublinhado retoma o termo ressentimento? Não, retoma algo. Tá legal? Beleza, então a gente parte para a questão 12. Bom, a partir da questão 12, a gente vai perceber o quê? É uma forma que a banca vinha cobrando, assim, a gente não vê tanta ocorrência agora nos últimos anos, tá? Mas é interessante a gente pensar assim, porque a gente nota o seguinte, a banca, ela cobra, às vezes, lá numa questão de 20, numa prova de português de 20 questões, normalmente ela coloca lá na 15ª, 16ª, ou até a última questão, ela coloca uma questão dessa aqui, que é um efeito comparativo. Ela coloca a mesma frase, tá, nas 5 alternativas, e ela simplesmente vai mudando de posição as vírgulas. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que eliminar as alternativas erradas, até chegar na correta, tá legal? Olha só. Vamos então pegar a letra A. Está inteiramente adequada a pontuação da seguinte frase. Olha lá. Muita gente, sujeito, imagina, ainda hoje, adjunto adverbial intercalado, ok? Que o convívio familiar, dado sempre como fator principal na formação de um jovem, estrutura adverbial intercalada, dupla vírgula certinha, o convívio familiar tem ainda um papel decisivo quando, iniciando uma oração subordinada adverbial, depois da principal, essa vírgula aqui é facultativa. Na verdade, adjunto adverbial intercalado, dupla vírgula, é facultativa por ser de pequena extensão, quando, na verdade, essa função sujeito, para o bem ou para o mal, estrutura adverbial intercalada, né? E aí a dupla vírgula está correta, essa função é exercida no interior dos grupos de colegas e amigos. Opa, essa aqui parece ser a correta, mas a gente não vai marcar de cara, a gente vai eliminar as próximas, né? Olha lá. Pegando um erro qualquer das demais alternativas, a gente vai eliminando. Vamos lá. Muita gente imagina ainda hoje, olha lá, o ainda hoje é uma estrutura adverbial intercalada. Ele colocou apenas uma vírgula, não pode, ou tira tudo ou coloca tudo, beleza? E aí, moçada, o detalhe é o seguinte, que na discursiva a gente comete o mesmo erro. E a banca, o que a banca faz? Ela vai percebendo os erros das discursivas, ela reproduz aqueles erros das discursivas, o efeito dela, né? Os princípios, ela vai colocando sempre na parte objetiva da prova, direto. É um reflexo do que a gente escreve na discursiva que a banca coloca pra gente. Como a gente tem muitas vezes estrutura adverbial, adjunto adverbial, oração adverbial intercalada, e a pessoa coloca apenas uma vírgula, a banca reproduz isso aqui também pra gente, tá? Então a alternativa B está fora, vamos pegar a letra C. Muita gente, sujeito, imagina verbo transitivo direto, ainda hoje, olha, mesmo erro, só que ele colocou no início, não pode, tá? Ou tira tudo, porque nós temos aqui, ó, duas palavras só, adjunto adverbial de pequena extensão, né? Ou tira os dois ou coloca os dois, tá? Então fora, já nem vou comentar os próximos que a gente já comentou tudo direitinho aqui, né? Beleza, letra C então está fora. Letra D. Muita gente imagina ainda hoje que eu não posso colocar uma vírgula depois de uma conjunção integrante. Imagina isso. Depois da conjunção integrante eu não posso colocar essa vírgula aqui. Fora, nem comenta o resto. Olha o próximo. Muita gente, sujeito, imagina verbo transitivo direto, ainda hoje somente uma vírgula não pode. Tem que ter dupla vírgula. Tá ok? Por isso a alternativa A realmente é a correta. Questão 13 é o mesmo jeito, é o mesmo estilo de cobrança, a mesma forma que a gente vai fazer também para a gente chegar à alternativa correta. Está plenamente adequada a pontuação da seguinte frase. Olha lá. Atualmente, adjunto adverbial antecipado, essa vírgula está correta, ocorre na internet com cansativa frequência. O que ocorre na internet? Então, olha só, a atribuição de textos ocorre na internet. Então, olha só, ele colocou o sujeito posterior aqui, ó. A atribuição de textos ocorre na internet com cansativa frequência. Então, olha só, o com cansativa frequência é um adjunto adverbial intercalado. Tem que colocar dupla vírgula, não coloco nada. Mas aqui, ó, só uma vírgula está errado. Beleza? Ok, mas vamos continuar aqui.
atribuição de textos insípidos aos grandes autores da nossa literatura. O que, então veja só, esse que é pronome relativo, iniciando oração adjetiva restritiva, por isso não tem vírgula aqui, tá? E ele retoma o pronome demonstrativo o, que ocupa a função de aposto recapitulativo, e essa vírgula aqui ela é obrigatória, tá? Beleza. O que concorre certamente para a propagação do mau gosto e a banalização da fraude. Ele concorre para quê? Para a propagação e a banalização. Essa vírgula antes do E não é necessária. Nós vimos o motivo de colocarmos a vírgula antes do E na nossa aula de período composto por coordenação. Quando a gente tem a união de orações coordenadas aditivas com sujeitos diferentes. Quando nós temos o valor de oposição, quando nós temos a ideia da ênfase, tá ok? Ou quando a gente tem aquela enumeração e nós já temos o E interno, a gente pode colocar essa vírgula antes do E, que não aconteceu aqui, somente 2 elementos, não vou colocar vírgula antes do E, tá ok? Acompanhando comigo aqui, pegando a próxima. Atualmente, optou-se por não colocar a vírgula. Ocorre na internet com cansativa frequência de adverbial intercalado, dupla vírgula certinha, a atribuição de textos insípidos aos grandes autores da nossa literatura. Olha só, nesse caso, a atribuição a alguém. Então, nesse caso, a atribuição de textos insípidos, isso aqui é uma adjunta de nominal, e aos grandes autores da nossa literatura, isso é complemento nominal, atribuição a eles. Então, aqui não cabe essa vírgula aqui. Tá legal? O que essa vírgula aqui está correta? Concorre certamente, dupla vírgula, tá ok? Para a propagação, não pode ter apenas uma aqui não. Letra C. Atualmente, ocorre na internet com cansativa frequência a atribuição de textos insípidos aos grandes autores da nossa literatura, o que, certinho, concorre certamente para a propagação do mau gosto e a banalização da fraude. Opa, em princípio essa daqui é a correta, mas a gente só vai eliminando, tá? Até chegar à correta. Olha a próxima. Atualmente ocorre na internet, aí nesse caso ocorre na internet como, né? Como a gente está mudando aqui a função, mas aí a gente continua, ó. Aqui um adjunto adverbial, aqui outro adjunto adverbial. O ideal seria colocarmos uma vírgula, mas a gente não vai eliminar por conta disso não, tá? Ocorre na internet, com cansativa frequência, a atribuição de textos insípidos, aqui ó, eu não posso colocar vírgula antes desse complemento nominal. E um outro detalhe, aos grandes autores da nossa literatura. Veja então que eu não posso colocar aqui, são autores da nossa literatura. Isso aqui é uma adjunta de nominal de autores, dentro do complemento nominal. Então eu tenho que tirar essa vírgula daqui, ó. Além disso, eu tenho que colocar essa vírgula, porque isso aqui é o aposto recapitulativo, lembra? Aqui nós temos essa dupla vírgula certinha. A gente vai para a letra E. Atualmente ocorre na internet com cansativa frequência, vírgula, tem que ter vírgula aqui, ó. Já vimos o erro aí, a gente já percebeu que a alternativa C realmente é correta, a gente já comentou toda a pontuação, fica fácil a gente analisar a alternativa C é a correta. Questão 14, bem no estilo. Quanto à colocação das vírgulas, a frase inteiramente correta é, vamos lá, num de seus textos, aqui deu o título do justo e do injusto, olha só, num de seus textos assim se assado, você vai notar aqui que é uma adjunta adverbial antecipado, aí na sequência ele foi estendido por uma oração adjetiva restritiva, essa vírgula aqui é obrigatória, né? Voltaire aborda com a propriedade de sempre, olha só, aqui é uma vírgula mostrando que houve uma intercalação de um adjunto adverbial, só que eu tenho que colocar essa vírgula aqui também, ó, tá? Ó, aqui já é erro. A questão da natureza mesma do sentimento da justiça, que, segundo ele, aqui dupla vírgula certinho, porque nós temos um adjunto adverbial intercalado, foi nos concedido por Deus, que também nos deu um cérebro para contrabalançar os impulsos do coração. Deus, um só, Deus único, aí a gente colocar a vírgula aqui é o ideal. Beleza? Tranquilo? Então, oração adjetiva explicativa. Letra B. Num de seus textos, aqui deu o título do justo e do injusto, aqui optou-se por colocar o adjunto adverbial antecipado e na sequência aqui uma oração adjetiva explicativa. A gente vai à frente para verificar depois se essa explicativa daria certo aqui, tá ok? Voltaire aborda com propriedade de sempre, certinho, adjunto adverbial intercalado, né?
a questão da natureza mesmo do sentimento da justiça, que, aí nós iniciamos uma oração adjetiva explicativa, segundo ele, adjunto adverbial intercalado, dupla vírgula certinho, foi nos concedido por Deus, e na sequência uma oração adjetiva explicativa de Deus, ok, Deus único, ok. Letra C, num de seus textos, a que deu o título do justo e do injusto, aqui eu tenho que colocar uma vírgula, tá? Já que eu iniciei com uma vírgula aqui na adjetiva explicativa, eu tenho que fechar aqui, tá? Voltaire aborda com a propriedade de sempre, aqui também faltou a vírgula, quer dizer, a gente já achou os problemas, a gente pula para o próximo, já vê que a gente já comentou a pontuação integralmente, tá? Beleza, então a gente observou aí alternativa B por enquanto, né? Foi a alternativa B, né? Que a gente viu mais ou menos aí que deve ser a correta. A gente vai para frente. Num de seus textos, aqui deu o título do justo e do injusto, aqui ó, agora estendeu com uma oração adjetiva restritiva aqui, ó. Esta vírgula aqui é obrigatória. Voltaire aborda com a propriedade de sempre, opa, já observou que é o problema aqui, né? É um adjunto adverbial intercalado, deveria ter colocado essa primeira vírgula porque ele colocou a segunda. Olha só a próxima. Num de seus textos, a que deu o título do justo e do injusto, Voltaire aborda com a propriedade de sempre, adjunto adverbial intercalado, ok, certinho, a questão da natureza mesma, do sentimento da justiça. Olha só, a questão da natureza do sentimento de justiça. Aqui nós não podemos colocar essa vírgula por ser o elemento referente, né? Ó, natureza do sentimento da justiça. É um adjunto nominal aí. Que segundo ele, aí ele colocou uma vírgula aqui, que segundo ele, foi nos concedido por Deus que, aí tinha que colocar uma vírgula aqui, e não depois do que. Assim, fica fácil a gente notar que a alternativa B de bola efetivamente é a correta, tá? Belezinha? Pegando a questão quinta, é sempre por eliminação. Ah, terror, mas ali poderia ser explicativa mesmo? Você vai por eliminação. Aí é consideração do autor. Às vezes o que a gente julga, poxa, não cabe ali uma explicativa. Mas depende da intenção do autor, né? Então, nesse caso, a gente vai ficar sempre assim, ó. A banca, ela vai sempre colocar uma estrutura de verbial intercalada, vai colocar apenas uma vírgula, ou uma vírgula entre sujeito e predicado. Coisa simples, e você vai matar. Tem que ter saco, né? Tem que ter saco de olhar com calma, vai grifando, observando as orações. É isso que tem que fazer. E vai eliminando as alternativas para ter segurança. Vai eliminando, até chegar à correta. Chegou a correta, não vai de cara marcando e pronto, não. Vai verificando as demais, tá bom? Acompanhe comigo. Diante da TV, assistindo a transmissão da chegada do homem à lua, olha só, estrutura de verbial, oração de verbial intercalada, né? Dupla vírgula certinho. Os adultos se emocionavam, olha só, os adultos sujeito, aqui é predicado, não posso colocar essa vírgula aqui, ó, tá? Então já pula para a próxima. Letra B, diante da TV, assistindo a transmissão, aqui não, a transmissão da chegada, transmitir alguma coisa, isso aqui é complemento nominal de transmissão, não pode ter essa vírgula aqui, a gente já pula para a próxima. Diante da TV, assistindo a transmissão da chegada do homem à lua, então nós temos a oração de verbial intercalada aqui, certinha a vírgula, os adultos se emocionavam, sujeito e predicado, ok. Ao passo que uma criança, aqui nós iniciamos uma oração subordinada adverbial, né? E ela está depois da oração principal, então essa vírgula está aqui é facultativa. Ao passo que uma criança, alheia à importância do evento, adjunto adverbial intercalado, dupla vírgula aqui, como é de grande extensão, dupla vírgula obrigatória, manifestava-se o desejo de assistir a um desenho animado. Um desenho animado que ela certamente achava muito mais interessante. Olha só, terror, mas é um desenho animado qualquer. Aí ele colocou uma vírgula aqui. É porque a essência para a criança, qualquer filme, qualquer desenho animado para a criança, em essência, vai ser ruim para ela, vai ser bom para ela. Então, na intenção comunicativa, ele colocou a vírgula na explicativa. Tá legal? Beleza. A gente não contesta agora. Ah, podia ter vírgula, podia não ter vírgula? Vamos observar as próximas. Vamos perceber se a intenção comunicativa foi mesmo colocar a vírgula na explicativa, ou, de repente, foi uma pegadinha da questão. Ela colocou aqui explicativa e depois a próxima está toda certinha e aí ele deixou de colocar explicativa e deixou restritiva, o que seria ideal, né? Então vamos analisar, sempre assim, tá? Então em princípio essa alternativa C estaria correta, mas a gente vai pegar a próxima, olha lá. Questão, a letra D.
diante da TV, assistindo a transmissão da chegada do homem à lua, a estrutura adverbial aqui intercalada, né? Mas terror, aqui nesse caso, diante da TV, assistindo assim sensado, de repente posso entender que o diante da TV está dentro dessa oração aqui e tal. Vamos lá, mas aqui, ó, aqui não tem jeito, ó. Vírgula entre sujeito predicado não tem jeito. Não pode, então a gente já pode tirar isso daí. Diante da TV, diante da TV assistindo a transmissão da chegada do homem à lua, parece que é a TV que está assistindo a transmissão da chegada do homem à lua, né? Então essa vírgula aqui, ela é importante, né? Os adultos se emocionavam ao passo que, não posso colocar vírgula depois da locução conjuntiva, né? Então, nesse caso, eu não posso colocar essa vírgula depois da locução conjuntiva, você sabe que realmente a alternativa C é a correta. A gente viu aqui, né? A alternativa C como a correta, a gente colocou os motivos da vírgula aí. Belezinha? Então, a gente notou, a alternativa C é a correta. Bom, meus amigos, com isso, a gente finaliza mais uma aula, essa aula de período composto por subordinação adjetiva, substantiva. Moçada, esse tema, que a gente começou lá da sintaxe da oração, depois a gente chegou à sintaxe do período composto por coordenação, período composto por subordinação substantiva e adjetiva, isso a gente vai trabalhar exaustivamente também lá para frente, tá? Nas questões e tal, e ao final dos nossos cursos a gente sempre coloca também provas comentadas. E você vai ver como a gente, todo momento, a gente volta nesse assunto de sintaxe da oração. Por quê? De sintaxe do período, sintaxe da oração. Por quê? Pontuação, conectivo, direto, observando a regência, a concordância e assim por diante. Tá legal? Então, nossa próxima aula já vai ser a concordância. E a gente vai ver pronome passivador, índice de determinação do sujeito, vários, né? Então, isso é muito importante. Nossa próxima aula, fica ligado então aí. Beleza?